Deu certo? Só que vai aparecer menorzinho, pessoal. Não vai aparecer a tela toda. Oi. Me aceita ali eu tô fazendo a entrada pelo computador aqui. Eu não tenho como... Na verdade, vocês tem que entrar vocês mesmos. Tipo, não tem a opção de eu aceitar, sabe, Viviane? Eu não sei. Acho que tem que tentar entrar e sair de novo. Porque eu já tive a opção para todo mundo se aceitar sozinho, sabe? Aqui não aparece nada para mim aceitar. É porque não pode entrar pelo lado, tem que entrar pelo aquele link que eu passei. Sim, Até sim. Vou lá. Aí não aparece nem o nome. Deixa eu ver. Fala para mim ver, por favor, professora, que deu o clique em cima. Tá. Oi. Ai, gente, esse programinha não tá ajudando. Tem dias que ele não ajuda. Não está aparecendo nem os nomes para mim. Mas dos participantes ali do lado, tu não consegue me achar? Não, não vai para essa opção. No computador, isso ou no celular? No computador. Daí no celular fica muito pequeno. Que estranho. Tenta sair e entrar de novo. O resto do pessoal tá conseguindo ver pelo menos a minha tela aqui um pouquinho? No meu nome, clicando? Sim eu fixei aqui, mas não apareceu a tua câmera. Só... Pra mim deu agora, depois que eu fixei. Aqui, ó, eu escrevi oi. Deu certo pro Juan isso? Isso, pra mim deu, professor. Eu tô conseguindo. Tá, beleza. A minha ainda não. Vou trazer de novo. Tá. É porque eu não sei, às vezes não aparece a opção para mim compartilhar a tela no meu celular, então às vezes é erro do aplicativo. O restante do pessoal ficou com alguma dúvida, tipo na interpretação ou na resolução mesmo da integral definida? O que vocês têm? Tá, naquela número 3, pessoal. Então aqui eu vou mostrar. Era essa aqui, né? Vocês conseguem ver a imagem, né? O desenho que tinha passado para vocês, né? Estão conseguindo enxergar aqui a tela? Sim ou não? Sim. Tá. Sim, professor. A 13, então, seguinte, dizia, uma peça metálica para um motor pode ser medida pela região entre as retas x igual a π quartos, x igual a 3π quartos, y igual a 0, e pela curva 2 cosseno de 2x, certo? Calcule a área dessa peça. Essa era o número 3. Então, eu dei o desenho para vocês já pronto, tá? Então, é essa curva aqui, ó, tá? Que ela é, então, a curva, né? É o 2 menos cosseno de 2, o menos 2, aliás, o 2 cosseno de 2x, né? Essa seria a curva. Ela é, então, né? Entre as retas, então, o x igual a π quartos, essa primeira reta, o x igual a 3π quartos, essa outra reta, tá? E o y igual a 0, onde que o y igual a 0? Na reta do eixo x, certo? Então, essa aqui. Então, ficaria essa parte interna aqui, ó. Certo? Que é entre a curva, entre as duas retas e entre o eixo x, tá? Aí, essa figura já está pronta, não quero que vocês desenhem ela, tá? Lembra que eu falei que eu só vou pedir funções de primeiro e segundo grau para vocês construírem, certo? Partindo disso aqui, ele quer calcular a área. A área, pessoal, é sempre o quê? O de cima menos o de baixo, né? Eu quero essa parte de dentro aqui, dessa peça aqui. Então, a curva que está na parte de fora, em cima, seria qual, pessoal? Entre todas essas que eu falei, y igual a 0, x igual a π quartos, x igual a 3π quartos e y igual a 2 cosseno de 2x. Qual que seria a parte de cima? Fora. Parte de cima. Y igual a 0?
Isso aí, y igual a 0. Ó. Essa é a parte que está em cima, ó. Concorda? Ó. É aqui, ó, ó. Tá? Menos a curva de baixo. Qual que é a de baixo? É a curvinha, né? E essa curvinha aqui, qual que é a função dela? Pô, que questão é essa aí agora que eu consegui abrir aqui? Questão 3. 3. Lembra que eu tinha feito a 1 e a 2, né? Daí agora estou na sequência. Qual que é a curva de baixo aqui, pessoal? Qual que é a função que representa essa curva? É o 2 cosseno. Isso, 2 cosseno de 2x. Ótimo. Então, todo mundo conseguiu enxergar isso? Que é a curva que está em cima, que é y igual a 0, menos a curva que está embaixo, y igual a 2 cosseno de 2x. Até aí tem alguma dúvida? Não, professor. Tá. Viviane, isso aí tu entendeu? Uhum. Por que que é assim? Tá, beleza. Então, Mais ou menos. Então pergunta. O que que tu não entendeu? Não, vamos para frente, que deu pergunta. Não. Eu só quero saber até agora. Até agora entendeu, ok? O que eu falei? Agora, assim, ó, tá indo, porque eu não tinha, eu tava boiando. Tá, mas eu tô. Até agora, tudo bem, tudo ok? Tá. Sobe mais o desenho, professora. É que eu não quero montar, não quero mostrar o cálculo. Agora eu vou mostrar. Tá. Tá? Aí o seguinte, ó. O intervalo, pessoal, tá? É sempre olhando para o eixo X, a gente vai trabalhar. Então, o início aqui, ó, dessa parte começa no π² e vai até o 3π², tá? Aí lembra que esse onde começa o início é sempre aqui embaixo que eu coloco o intervalo, ó, π². E em cima é o segundo intervalo, tá? E... Pro, Oi. a senhora está compartilhando algo? Não. Tá na minha tela fixada, por causa que não consigo compartilhar por causa da... Tá dando problema no aplicativo pelo celular. Aqui para mim tá só o teu nome e você falando, daí eu tô meio perdido. Não, fixa meu nome. Tem que fixar meu nome, que nem os colegas fizeram. Como é que vocês fizeram aí, pessoal? Tentem dar Na uma... verdade, eu abri e já tava tua tela grande. Eu entrei e saí 6 vezes até aparecer. Daí funcionou. Funcionou agora? Ai, meu Deus. Tá, Marco, tenta aí. Clica no meu nome. É que eu não sei como que é. Eu tava fixado já, eu vou sair e entrar de novo. Tá. Então, eu vou pegar uma folha aqui branca, porque daí eu vou fazer de novo, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Então, a montagem ficou área igual. Símbolo de integral. O π² aqui embaixo, né? E termina no 3π². Por quê, pessoal? Por causa disso aqui, ó. Ó, o intervalo. Ele começou em π², né? O início. Até o final, que termina no 3π², tá? Esse é o intervalo. Aí lembra que nós falamos, é sempre o de cima menos o de baixo. Então, a reta de cima é y igual a 0. Então, é 0. Eu pego a parte, né? Menos a parte de baixo, que daí é o 2 cosseno de 2x dx, tá? Até aí, alguma dúvida nessa montagem? Desce mais um pouquinho, professora. Qual que é ali em cima da integral? 3π². Tá, beleza. Okay. Todo mundo conseguiu entender o porquê que o intervalo vai dessa forma, essa montagem aqui? Que não adianta perguntar depois. Consegui explicar só a montagem ali do intervalo, eu entendi. Tá, o intervalo sim. Aqui, então, é sempre o de cima menos o de baixo. Lembra que eu falei antes para vocês, ó? Então, aqui, ó. A curva que tá em cima, y igual a 0, né? Menos a curva que tá embaixo, que é o 2 cosseno de 2x. Por isso que ficou 0 menos 2 cosseno de 2x, dx. Tá? É sempre o de cima menos o de baixo. A função que tá em cima menos a função que tá embaixo. Tá? Todo mundo entendeu até aqui? Nessa montagem? Antes de resolver, só até aqui. Alguma dúvida? Viviane, tu que estava com dúvida, até aqui tudo bem? É a partir de agora que começa a dúvida? Não, eu não tinha entendido por que era ali, professor. Eu acho que se eu tivesse montado o gráfico, eu teria compreendido. Tá, mas agora tu conseguiu entender? Uhum.
Tá. Então, vamos resolver, pessoal, tá? Então, aqui vai ficar 0 menos 2 cosseno de 2x. Esquece esse 0, né? Então, vai ficar π quartos e 3π quartos. Vai ficar só... Vou colocar o menos 2 para fora, porque é constante, né? E aqui vai ficar somente cosseno de 2x dx, tá? Aí, pessoal, aqui esse u, que é o 2x, eu tenho que derivar ele para ver a questão da compensação. Qual que é a derivada de 2x? É 2. 2. É 2? 2 dx, isso aí, tá? Então, o seguinte, ó, se eu não tivesse, como eu coloquei para fora, não tem problema, eu vou compensar com o inverso e vai dar elas por elas. Se eu tivesse deixado dentro, eu não ia precisar compensar, tá? Então, tanto faz isso aí, tá? Aqui, vamos supor, eu esqueci. Então, além desse menos 2 que já tá aqui, eu vou ter que compensar com o inverso de 2 aqui, ó, que é 1/2, certo? Então, percebe que vai dar elas por elas, ó, porque aqui eu vou conseguir simplificar e vai eliminar os 2. Então, se eu tivesse deixado dentro, ia dar a mesma coisa, só ia ter o sinal, tá? E vou aplicar a integral. Qual que é a integral de cosseno? Só um pouquinho. É seno de U. Seno mais C. Seno de U. Quem que é o nosso U? 2x. Então, seno de 2x, tá? Aqui eu não coloco mais C, lembra? Porque é integral definida, né? Temos intervalo, então não preciso, porque eu tenho que calcular isso aí, tá? Então, aqui, simplificando os 2 de cima com 2 de baixo, vai ficar somente o menos vezes 1 dá menos seno de 2x, tá? No intervalo de π quartos a 3π quartos, ok? Até aí tem alguma dúvida? Sim ou não? Só explica de novo esse 1/2, professora. É a questão da compensação aqui, ó, o 2, ó, faltou o 2 tá. aqui, daí eu compenso com o inverso dele, que é 1/2. E esse menos 2 a gente tinha colocado para fora, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Beleza. Até aí tem alguma dúvida? O restante? Tá, agora sempre eu tenho que substituir o de cima no lugar do x, menos o de baixo no lugar do x, tá? Então vai ficar menos c... Opa, vou colocar aqui. Peraí. Menos seno 2 vezes 3π quartos, menos seno de 2 vezes π quartos, tá? Então, o de cima menos o de baixo. Então, toda a função copio e troco x por 3π quartos, menos copio toda a função e troco x por π quartos. Certo? Aí, o seguinte, pessoal. Lembra que a calculadora tem que estar em radianos, né? Então, tem que ter esse Rzinho aqui no início, ó. Aqui em cima tem que ter um R. Senão, não funciona. Aí, tu vai colocar seno, né? Coloca aqui menos. Daí, seno, Como é abre que eu parênteses. faço, prof? É no... É essa tecla aqui, ó. Aqui, ó. Mode. Aqui, ó. Tem que clicar nela uma vez, depois clica outra vez. Aí vai ter rad. E aí tu clica no número 2. Daí vai aparecer o Rzinho aqui no início, aqui em cima. De novo, ó. Clica nesse mode aqui. Uma vez, 2 vezes. Daí vai aparecer deg, rad e gra. Daí é o rad, é o número 2. Clica no 2 e daí vai automaticamente aparecer um número Rzinho. 2? Número 2, isso mesmo. Clica aqui embaixo, 2. Vê se deu certo aí, pessoal. Porque é em radianos, né? Aqui não tá em graus, tá em radianos. Funcionou? A minha deu certo. Que é? Como?
pode me mostrar de novo onde que fica esse Rzinho, professor? Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Bem aqui no iniciozinho. Aqui pra ti não vai aparecer, mas na tua coluna tu consegue enxergar. Isso, bem pequeno. Então, assim, ó, como é que vai fazer? Ó? Seno, abre parênteses, né? 2 vezes, né? Abre parênteses, 3. O pi, pessoal, é shift e o pi tá aqui embaixo, ó. Nessa tecla aqui, ó, ó. É amarelinho, por isso que a gente coloca o shift, ó. Tá aqui, ó. Tá? E pro, não é menos, sim. Sim, mas é que eu vou colocar aqui, ó. Daí eu não vou fazer na calculadora, tá? Mas poderia fazer direto também, não tem problema, tá? Só em vez de vai dar, né? Vai dar o número oposto. Dividido por 4, tá? Igual. Então, aqui vai dar menos 1. Ó. Se tu colocasse o menos na frente ali, Lucas, daí ia dar 1 positivo, tá? Não tem problema, pode fazer sim. Então, vai dar menos 1, mas tentem aí fazer. E aqui vai dar menos com menos dá mais, né? Daí eu vou fazer já. Seno, abre parênteses, 2π quartos, dá 1 positivo. Mais 1. Então, aqui vai dar menos com menos vai dar mais. 1 mais 1 é 2, né? 2 unidades de área. Essa é a resposta, essa é a área dessa figura. Vê se vocês conseguem fazer aí o seno de 6π quartos e o seno de 2π quartos. Vê se deu os valores. Se confere. Dois e... Pro, Oi. eu entrei umas 10 vezes, eu acho, aqui na conversa, não apareceu a tua imagem. Daí eu não sei se pra mim vale a pena ficar agora aqui. Tu tá pelo computador ou pelo celular? Computador. E se tu tentar entrar pelo celular? Posso tentar? Vou tentar aqui. Que estranho isso aí. Deixa eu tentar sair do meu aqui e daí entrar de novo pelo celular. Pera aí. E agora, tá vendo alguma coisa? Vou procurar aqui deixa eu ver se tem. Tu tá só com um user ou tá com 2? Como? Não aparece nada pra mim, professor. Eu vou tentar entrar pelo celular. Tá. Que estranho, gente. Prof, Oi. eu fiz aquilo na calculadora, mas assim, não... Eu coloco seno, abro parênteses, Uhum. é 2 aí vezes, né? 3π dividido por 4. Isso. Mas abre um parênteses Aí, novamente ali para ficar, ó, assim. Consegue enxergar aqui minha calculadora? A tela dela? Fica um E, sim. Fica um E no lugar do pi ali. Não, porque é Shift e aperta a tecla do pi. Tem que apertar aqui primeiro, ó. Shift, Ah, tá. tá? Porque o amarelinho, ó, o pi percebe que ele tem amarelo, ó. Então o Shift que dá as opções em amarelo, entende? Senão o E não vai funcionar. O E é de exponencial. Outra coisa. O restante conseguiu, pessoal, aqui, ó. Deu os resultados? Seno de 6π quartos deu menos 1 e seno de 2π quartos deu 1? Sim, professora. Então, beleza. Agora foi, pra. Ai, que ótimo, Marco. Todo mundo entendeu, então, isso aqui?
Agora ficou mais claro, professora. Então, beleza. O que eu aconselho, tipo, vocês deveriam ter começado pelo último exercício lá, que era só resolver, né, as integrais definidas, que era o número 7, e depois ir para os probleminhas, sabe? Aí Tá, agora o segundo daí eu não coloco. Se eu já coloquei o mais, eu não coloco, que o mais ali surgiu do menos de fora do parênteses, mais, daí eu menos de dentro, faço só seno. de 2π. Deu certo? Tentem fazer a outra, pessoal, que já era para vocês terem feito, né? E só virem com as dúvidas hoje. Aquela número 4 ali já tá a figura pronta, né? Que eu tinha feito para vocês na aula passada. A região limitada é pela curva y igual a x ao cubo mais x, né? Pelo eixo x, pela reta x igual a -2 e pela reta x igual a 1. Daí lembra que eu falei, como tá em dois eixos, tem que dividir em duas integrais, lembra? Que eu tinha falado isso aí na última aula. Então, como é que eu ia conseguir montar, pessoal? A primeira região ali, que era a região A. Lembra, né, que eu tinha escrito A e B? A região A. O intervalo dela seria de tanto até tanto. Quanto que seria o intervalo? -2 a 0. Ótimo, isso aí. E daí, por exemplo, a região A. Qual que é a curva que está em cima daquela parte pintada? Y igual a 0. Ótimo. E a parte que está embaixo? Y igual x ao cubo mais x. Ótimo, isso aí. Então, tu vai montar. Vai ficar de -2 até 0. A integral de 0 menos x ao cubo mais x dx, né? Essa é a primeira parte. Seria a integral A. E a integral B, o intervalo vai de quanto até quanto? De 0 a 1. Ótimo, isso aí. E a parte que está em cima, daí como é que fica a função da integral? Da região B. Não. Y igual a 0? Não, a região B. Região B. É a função que está em cima menos a função que está embaixo. Qual que é a função que está em cima na região B? Não é a curva? X igual a -2? Não, não é a curva? É uma curvinha aqui. E qual que é a curva? Qual que é a função que representa aquela curva? É só ler no exercício. Na ordem do exercício. X na 3 mais x. Isso. Menos a região que está embaixo, qual que seria? X aqui. Pela reta x igual a -2 e pela reta x igual a 1. Não, eu quero a parte que está embaixo, pessoal. Essa É daí y igual a 0. Ótimo, Fábio. Isso aí. Y igual a 0. Uhum. E qual que é a de cima? Y igual a x ao cubo mais x. Ó, pessoal, vocês não estão lendo o exercício, né? Cadê a lista 4? É a mesma. curva. Então conta a mesma reta a mesma curva ali de baixo. Isso aí. A curva é toda ela começa embaixo e vai até em cima, entende? Toda ela é a função de y igual a x ao cubo mais x. Ah, entendi, professora. Então é a mesma. É a mesma. Ela conta como todo o desenho, aquela função ali. Isso aí, isso mesmo, certinho. Tá bom. Aonde que está essa, professora? É a número 4. Tá, mas aonde que está essa curva que vocês estão falando? Vocês fizeram o desenho? Eu tinha passado o desenho, lembra? 15 dias atrás, na nossa penúltima aula.
Lembra que eu tinha mostrado ele? Vocês esqueceram das coisas, ó. Lembra que eu tinha passado, ó? Esse aqui, ó. E é tempo 15 dias, né? É. Tomaram chá de amnésia, esqueceram as coisas. Não faço ideia onde é que tá esse desenho. Deve estar na minha galeria perdida. Lembra que eu tinha passado? Eu tinha feito a 1 e a 2, e daí passei os desenhos, porque lembra que eu falei que eu só ia pedir para vocês construírem quando fossem funções de primeiro e segundo grau, lembra? As funções mais complicadas eu ia dar o desenho. Lembram disso? O negócio tem que ter o desenho. Sem o desenho não funciona. Mas tá aqui, ó, Viviane, ó. Tá na tela aqui, ó. Estamos compartilhando contigo, com vocês. É esse aqui, ó. Como eles são dois eixos diferentes, eu dividi a integral A e a integral B. A integral A vai de -2 até 0, é o intervalo, né? E daí a função é a parte de cima, que aqui é onde o y é igual a 0, e a parte de baixo, que é a curva, y igual a x ao cubo mais x. Por isso que vai ficar, né, 0 menos x ao cubo mais x dx. Essa é a primeira integral. E a outra, que é a região B, aqui, ó, o intervalo vai de 0 até 1. E daí a de cima, que é a curva, né, pessoal? Menos a parte de baixo, que é o y igual a 0. É por isso que vai ser ao contrário. Estão enxergando aqui o desenho, né? Da imagem. Sim, professor. Tá. E daí é só resolver. Você pode resolver as duas integrais ao mesmo tempo ou resolver separado. Eu aconselho resolver separado. Então agora eu vou deixar para vocês resolverem. Daí vocês vão dizer... a gente monta o que está em cima menos... Não, o que está embaixo menos o que está em cima. Não, contrário. Em cima menos o que está embaixo. Anotem isso aí para não esquecer, tá? Esse aqui, então, o x mais 3 mais 1 é em cima. Na segunda integral, sim. Na primeira, não. Por isso que eu disse para vocês fazerem as questões, gente. Sei que vocês têm muitas coisas para fazer, mas tem que administrar o tempo, senão a gente esquece mesmo. Enquanto vocês estão fazendo, pessoal, eu preciso dar alguns avisos, tá? Semana que vem é a nossa prova, né? Nossa primeira prova, dia 7 de outubro, né? Que vale 1000 pontos, tá? Nessa primeira prova vai cair, então, pessoal, todo o conteúdo, tá? As integrais indefinidas, né? Que a gente estava fazendo a lista 1, 2 e 3. E vai cair também a lista 4, que são esses probleminhas, e mais as integrais definidas, né? Que tem um intervalo, certo? Vocês vão ter, as questões vai ser no AVA, do mesmo jeito que o semestre passado, tá? Vocês vão ter que acessar o AVA a partir das 19 horas, né? Do dia 7 de outubro. E vocês têm 24 horas para fazer e me enviar, tá? Lembrando, pessoal, como são questões de cálculo, que tem que ter resolução, ali no AVA não é para fazer absolutamente nada, não precisa escrever nada, vai ter um quadro ali, pessoal, mas eu coloquei uma observação assim, não precisa escrever nada, tá? É só apenas para você olhar e retirar a tua questão. Aí você vai resolver ela e vai me enviar a resolução, tirar uma foto nítida, né, pessoal? E me enviar, só que a diferença, principalmente para os alunos novos, né? Os alunos antigos já conhecem o esquema. Enviado minhas mensagens dentro do AVA, tá? Obrigatório. Quem enviar por e-mail convencional não é aceito, tá, pessoal? Eu não vou aceitar. Até teve um caso que teve um aluno que enviou pelas minhas mensagens no trabalho, eu relevei porque era trabalho, aí fez ao contrário. Mas na prova é obrigatório, isso é a ordem da coordenação. Tem que enviar pelas minhas mensagens dentro do AVA, tá? Tu entra no AVA, no cantinho direito, lá nos minhas mensagens, tá? É tipo um e-mail interno no AVA, tem que ser obrigatoriamente por lá. Tá? Daí vocês vão ter 24 horas para enviar a resolução por lá, certo? Lembrando, cuidar o horário, que se passar o prazo eu não posso aceitar, e cuidar também para enviar somente por lá e não por e-mail convencional, tá? Aí é isso, certo? Então só cuidar isso aí. Ao contrário do trabalho. Isso, ao contrário do trabalho, isso mesmo, tá?
minhas mensagens é só prova, tá, pessoal? Só prova, que tem que ser obrigatoriamente por lá. Ok? Nas questões dentro do AVA não precisa escrever nada, não tem nada para assinalar, para escrever, para calcular, para nada. Tipo, tu não faz nada, ó. Só pega a questão, retira ela, faz uma folha, tira foto e anexa nos minhas mensagens dentro do AVA para mim, tá? Que eu vou corrigir por lá. Não tem nada nas questões, porque tem questões teóricas e outras disciplinas que daí vai ter questões de marcar, né? Enfim, questões para vocês escreverem, né? Mas as minhas de cálculo 2, lá não tem nada para fazer. Ok? Daí você tem 24 horas e enviar pelas minhas mensagens dentro do app, tá? Então não esqueçam disso. Daí assim, ó, pessoal, não precisa entrar aqui semana que vem, tá? Até porque tá dando esse problema todo com o aplicativo e tal, e não tem porquê, porque prova eu não posso ajudar vocês, né? Então façam e me enviem, e é isso aí, tá? Daí na outra aula a gente se encontra. Eu até vou dar uma entradinha no início aqui só para ver mais ou menos, mas não tem necessidade, tá? Bem tranquilo. Só fazer com calma, cuidar para não errar bobagem, porque às vezes eu vejo vocês erram sinaizinhos, tá? Porque às vezes vocês perdem de tirar a nota máxima por falta de atenção. Certo? Esses são os recados. Os colegas aí novos sabem o que é as minhas mensagens dentro do AVA? Já tentaram por lá? Se quiser fazer um teste, me enviar um e-mail, eu dou um ok, tá? Mas isso durante a semana. Oi. Consegue só explicar a montagem dessa questão, hein? Dessa? É isso aí. Mas eu acabei de explicar. Qual a parte que eu não Então, eu não entendi ali, ó. Tipo, A igual. Beleza, aí é menos 2 a 0. Aí, da onde que você ganha o primeiro zero ali? 0 menos. Tá, é sempre, ó. Eu quero essa parte aqui, certo? É sempre Tá, a curva de que é cima o A. menos a de baixo. Isso, que é o A. Aqui, ó, é o eixo X, ó. E onde o eixo X é porque é Y igual a zero, é porque o Y vale zero. Então, por isso que aqui é zero. Tá, daí menos Menos a curva de baixo, que é essa parcial. aqui. Isso aí, tá? E a outra curva, que é o B aqui, ó. Essa curva que tá em cima aqui, ó, é a mesma do Y igual a X ao cubo mais X. E aqui embaixo é de novo o eixo X, que daí é zero. É mais ela. Mais ela, isso aí. Isso aí, é a soma zero. das duas. Isso aí. Daí tu tem a opção. Aqui eu montei tudo junto, mas pode fazer separado, tá? Pode fazer primeiro essa integral, depois essa, depois soma os resultados, tá? Não tem problema. Mais tranquilo tudo junto. Como vocês acharem melhor, tá? Só cuidem para não se confundir, tá? Mas façam, hein? Quando vocês chegarem no resultado, vocês me avisam quanto que deu. Vocês já têm o gabarito, né? Tem que dar 27 quartos. Daí sempre colocar, né, pessoal, unidades de área. Cuidem os sinais, tá, pessoal? Que às vezes vocês confundem os sinais.
Eu espero que todos estejam fazendo, hein? Que só olhar não se aprende. Hein, prof? Oi. Eu não vi que o meu microfone estava desligado, perguntando. Aquela primeira ali, x3 mais x, eu tenho que dividir em duas. E daí a outra, a mesma coisa, porque elas têm o sinal de mais ali. Isso aí, isso mesmo. Daí vai ficar 4, né? Como se fosse 4 integrais. Só cuida, na primeira função ali, como é 0 menos x ao cubo mais x, esse menos muda o sinal dos dois, né? Daí vai ficar menos x ao cubo e menos x. Certo? Por isso que tem um parênteses, ó. 0. Ó. Ah, tá. Então, esse menos muda o sinal de tudo. Aqui não interfere, né? Aqui ficou tudo positivo, mas aqui os dois ficam negativos. Então, cuidem disso aí. Pessoal, o procedimento é o mesmo, só a única coisa é que no final, em vez de ter o mais c, que era a integral indefinida, agora é a integral definida, então vai ter valores. Então, a resposta vai ser um único valor. Daí tem que substituir todos os x pelo número de cima, menos depois todos os x pelo número de baixo. E cuidar os sinais. Mas na hora de separar delas, vai ficar menos integral de x ou integral de menos x? Pode jogar o menos para fora. Tá. Mais. Vai fazer, Rodrigo. Tu não tá fazendo, né? Nem bola pra mim. Rodrigo, tu tá me escutando? Tô fazendo outras coisas do ABA aqui, professor. Mas agora não é hora para isso, né? Daí depois vai ter dúvida em cálculo. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso aí. Mas eu não... Fez todas as questões da lista 4? Tá bom? Tu fez todas as questões da lista 4? Ai, esses meus alunos aí. Sim, professor, tá tudo tranquilo. Professora, ali, o U, ele fica x na 3, né? O U é X, é U na N ali, Viviane. Lembra do que eu falei quando o U é X não precisa compensar nada? Só aplica na fórmula direto? Daí só aplica U na N. Daí o U é o X e o N é o 3. É só o x, tá? Isso.
Alguém chegou no 27 quartos? Antes de substituir os valores, pessoal, quanto que deu ali a função final depois que você integrou? Menos x na 4 sobre 4, menos x na 2 sobre 2. Isso. Daí a mais outra. x na 4 sobre 4, mais x na 2 sobre 2. Ótimo. Agora aí os dois primeiros tu tem que substituir o intervalo de menos 2 até 0, né? Então troca todos os x por 0, menos, troca todos os x por menos 2. É sempre o de cima menos o de baixo. E depois troca todos os x por 1, menos, troca todos os x por 0. Aí é a parte do cuidar o sinal, ter atenção com o sinalzinho. Porque percebe que aí não é mais conteúdo novo, né, pessoal, integrais e tal, aí é continhas básicas, né? É mais cuidado e atenção com os sinais mesmo. Ninguém conseguiu ainda? Estamos fazendo. menos
Professora, só me diz uma coisa se eu estou fazendo certo, tá? Sim. Pode falar. Aí primeiro eu substituí por zero, né? Uhum. Menos zero na 3 sobre 4, menos zero na 2 sobre 2, menos. Daí o menos da expressão, que era menos 2x. Daí eu coloquei o menos 2 dentro do parênteses, na 4 sobre 4. Daí menos 2 dentro do parênteses, na 2 sobre 2. Aí eu fui para outra expressão. Ó, eu te aconselho... Primeira, né? Como eu disse o menos de baixo, esse menos faz menos e abre parênteses. Daí tu copia a função, entende? E aquele menos do x a 4, o menos não tem nada a ver com o x, né? É menos, daí depois tu pega o valor do x e eleva no 4, que é o menos 2. Isso. Daí ele fica um menos fora do parênteses, um menos dentro do parênteses, daí eu abri outro parênteses com o menos 2 para levar na quarta. Isso aí, certinho, isso mesmo. Aí eu fiz a outra também. Daí ficou 0 menos 0 mais 16 sobre 4 menos 4 sobre 2. Não, é o de cima menos o de baixo. Então, primeiro troca pelo 1. Viviane, é o de cima menos o de baixo. Então, primeiro troca pelo 1. Não, eu já estou dando o resultado. O resultado dessa primeira, que era menos 2 e 0. Não é? Tá. O que deu 0, zerou tudo, né? Isso, né? Aham. Tá, e o outro deu quanto? Uma deu 16 sobre 4. Já divide, vai dar menos 4. Se dá exato, já divide. Mas o menos de fora do parênteses, menos, e o menos de dentro do parênteses dá mais. Isso, e o menos 2 elevado à quarta também fica par, né? Sim, vai ficar 4 positivo, com o menos vai ficar 4 negativo, dividido por 2 vai dar menos 2, daí com o menos de fora fica mais 2. Tá, e o primeiro fica 16 sobre 4. Que é 4. Vai dar. Então vai ficar 6 positivo, o primeiro resultado da primeira, da integral A, da parte A. Aí a segunda só deu 1 na 4 mais 1 na 2. As outras eram 0, daí zerou tudo. Isso, 1/4 mais 1/2. Daí vai ficar 6 mais 1/4 mais 1/2. Aí tu joga na calculadora direto. Daí vai dar os 27/4. O restante tá conseguindo, pessoal? Perguntem. Como é que é o negócio do 6 mais o quê? 1/4 mais 1/2. 6 mais 1/4 mais 1/2, isso aí. Tá, eu tinha errado aí, tinha dado 22 sobre 6, negócio nada. Mas verifica, tenta achar o erro. E os outros, pessoal? Tá dando certo? A professora da segunda ali é um menos, que ficou menos a expressão. Daí, dentro do parêntese, ficou o menos 2 elevado ao quadrado. Dele fica 4. 4 sobre 2. Não, daí tem o menos de... É menos x ao quadrado sobre 2. Aquele menos não eleva ao quadrado. É menos, daí o resultado ao quadrado ficou 4, daí com o menos ficou menos 4 sobre 2, que daí dá menos 2. Daí com o menos de fora fica mais 2. Aquele 1/4 com o meio, não dá pra somar? Não, né? Só jogando na calculadora. Não somando automático não, porque eles não têm o mesmo denominador. Vai, tô viajando. Se fosse 1/2 mais 1/2, aí poderia. Ou 1/4 mais 1/4, aí poderia. Você não tem que jogar na calculadora. Vocês estão errando continhas básicas, pessoal. Soma de frações, sinaizinhos, expoente.
Daí vão para a próxima, né, pessoal? Você tem que fazer ali pelo menos a 5 e a 6, né? Daí a 7 vocês fazem depois em casa. Porque daí a 7 é só calcular, não precisa interpretar nada, né? Já tá pronto. Daí é só aplicar as técnicas de integral e depois substituir o intervalo. Sempre o de cima menos o de baixo. Daí a 5 e a 6 vocês vão montar, pessoal. Daí construir os gráficos. Que daí são funções do segundo grau e primeiro que daí vocês conseguem fazer, né? Que nem a gente fez da número 2. Mas a dúvida, para mim, professor, é só nessa matéria. Na outra, eu tô bem. Como? É nessa matéria que eu tô com dificuldade. As minhas dúvidas são nessa. A outra, eu fui bem. Como a outra, mas eu tô falando da lista 4, Viviane. Da 5 e da 6 ali. Não. Não, as outras matérias anteriores, Não entendi, hoje tá seria para tirar cortando. dúvida. Como? A aula de hoje seria para tirar dúvida. As minhas dúvidas são nessa lista. Nas outras, tá. Sim. Mas eu digo assim, eu não consigo fazer todas com vocês, entendeu? Vocês teriam que vir, tipo, específico com as dúvidas, entende? E daí eu percebo que vocês não fizeram nada da lista 4, entende? Daí dificulta. Isso que eu tô querendo dizer. Chegou o resultado 27 sobre 4A. Isso aí, acabou por aí. Eu cheguei nesse, né? É 6 mais 1/4 menos 1/2. Mais 1/2. Mais 1/2. É que assim, pessoal, a maioria dos alunos tem dificuldade em interpretação de problemas, né? O problema não é os cálculos, é a interpretação. Só que eu não posso fazer todos... tem que botar as frações dentro do parênteses? Sim. Eu não posso fazer todos para vocês, senão vocês não aprendem, entende? Eu resolvendo as questões, vocês não conseguem interpretar. Tem que vocês tentarem. Por isso que era importante vocês terem feito, entendeu? Pro, aqui não deu certo, cheguei nessa parte. E não é o que está acontecendo. Pronto. A 5 eu entendi que em cima ela é... A 5 e a 6 vocês têm que montar a questão, lembra? Dar os valores, que nem a número 1 que a gente fez junto na penúltima Isso aula. que eu ia pedir para tu dar uma recapitulada, que eu tô meio esquecido. Ó, voltem na questão 1, pessoal. Vocês têm a questão 1, né? Que eu fiz. Sim, tá, mas daí quando eu vou substituir pelos valorzinhos lá, eu pego um deles é o x² menos 2x e o outro só o x. Isso, tem que construir 2 gráficos, né? São 2 funções. Aí tu vai fazer 2. Ó, que nem a gente tinha feito aqui, ó. Essa é número 1, ó. Tinha aqui a função, ó, y igual a x² e y igual a 4x. Aí a gente deu valores, ó. A gente construiu né, para cada uma delas, ó. Aí deu valores para o x, e daí substitui nessa aqui e encontra valores para o y. Depois pega a outra para outra função. E depois constrói a mesma, no mesmo plano cartesiano, as duas retas, tá? Nessa número 5, é a mesma coisa, uma função do segundo grau, que vai dar uma parábola, e uma função de primeiro grau, que é uma reta. Então, é a mesma coisa, ó, construir isso aqui a gente viu o semestre passado, né, pessoal, no cálculo 1. Primeira coisa, fazer isso aqui. Vocês sabem fazer. Eu posso pegar aqueles valores básicos, professora? Ou sim, será que vou ter que... Pode sim, não tem problema. Mas a 5 tem que montar um gráfico também? A 5 e a 6, pessoal, tem que montar o gráfico. Tá. Pode dar esses valores aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? São os básicos do x. Daí você substitui na função e acha os do y, tá? Essas vocês têm condições de resolver, de fazer o gráfico, porque são funções simples, né, pessoal? Essas aí vocês podem fazer. As outras que eram funções mais complicadas, aí não tem por que fazer à mão, né?
Acho que vocês fecharam o caderno 15 dias atrás de cálculo e só abriram hoje, né? Mais ou menos por aí. Mais um. Viu? Abriu pra fazer a prova. Não tenho bola de cristal, Não, mas eu abri, já sei como é que são. Eu tentei fazer aquelas primeiras ali que agora a gente acabou fazendo junto, professora, e me deu uma raiva, eu não consegui entender, assim... Daí não pode, eu né? larguei de mão, não fiz mais nada. Ai, meus alunos. Não sabe o que é, assim, eu ainda tô, assim, ó, eu vou ter que pegar os desenhos, botar na folha e eu esquematizar para entender, porque senão eu não vou entender só assim, sem botar o desenho, o gráfico aqui na folha. Então, esse aí é para vocês fazer, esse que vai cair na prova. Que você tem que construir. Então vamos lá, que isso aí vocês sabem fazer. Cansaram de fazer no cálculo 1, lembra lá? Vocês construíram um monte de retas e parábolas. Senão vou voltar tudo pro cálculo 1, se não aprenderam. Né? A professora dá 2 zeros ali na... Não, 0 elevado ao quadrado. É zero? É 0. Tá, menos 0 vezes 2 deu 0. Tá. 0 menos 0 dá 0. E daí, quando eu substituo por 2, ele fica 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Daí vai dar fica 0. 4 menos 4, dá 0. Tá. Não tem problema. Certinho. Uma dica, pessoal, para vocês saberem os pontos, porque lembra que a gente precisa dos pontos de intersecção, né? Onde eles se cruzam. Uma dica é igualar eles, tá? Por exemplo, ali, ó. Eu tenho, ó, olhem aqui, por favor. Eu tenho essa reta, né? Y igual essa função, y igual a x ao quadrado menos 2x, né? E eu tenho a segunda função, y igual a x. O que eu posso fazer, pessoal? Eu pego os dois lados direitos aqui, onde tem x, ó, e igualo eles, ó. X ao quadrado menos 2x igual a x, tá? Peguei esse primeiro, coloquei aqui igual e coloquei esse segundo. Se eu igualar isso aqui, ó, percebe que se eu passar isso aqui para o outro lado vai ficar x ao quadrado menos 2x menos x igual a 0. Se eu juntar esses dois, vai dar menos 3x, né? Isso aqui é uma função do segundo grau incompleta. Se eu fizer isso aqui, fizer a Bhaskara, né? Ou coloquei em evidência, como vocês acharem melhor, eu consigo achar os pontos de intersecção, ó. Se eu fizer isso aqui, eu vou achar x0 e x3, que é os valores da Bhaskara, né? E esses valores vai ser onde eles vão se cruzar, tá? Então, isso aqui é uma dica para saber até que ponto eu vou, tá? Então, por exemplo, ali o x, ó, eu tenho que ter o 0, tem que ter de noção, e até o 3, tá? Então, isso aqui o ponto de intersecção, então, é o 0 e o 3. Isso aí. Tá, então onde tá certo que eu fiz aqui. As duas curvas vão se cruzar. Tanto a parábola quanto a... Eu fiz pelo padrãozinho lá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Sim, mas eu digo assim, só para vocês saberem até quais pontos tem que pegar, entende? Isso que eu tô falando, isso que eu tô querendo dizer. Para não saber assim, eu falo até quanto, sabe? Só isso. Mas é aquilo ali para fazer também, só para ter uma noção. E outra, né, pessoal? Eu vou analisar o gráfico, né? Fazer com a régua, bonitinho, não fazer de qualquer jeito, né? Não é só a resposta final que conta. Então, fazer ali, né, organizado, né? Não tirar foto e ficar nítido a resolução. Tudo isso eu vou analisar. Não é só, mas estava certa a questão. Mas daí fez de qualquer jeito, tá? Não fez de régua, fez a mão lá,
A reta, né? Porque a parábola tem que fazer à mão, mas a reta fazer com a régua bonitinho, plano cartesiano bonitinho, né? Vamos ser organizado. Ó, o gráfico, pessoal, tem que ficar assim, ó, pelo menos, ó. Deu certo? Essa é a Tô reta, montando ele pra. y igual a x, e essa curva é a parábola do y igual a x ao quadrado menos 2x. Daí confiram para ver se dá certo.
salvem esse link, tá, pessoal? E daí só entrem por ele a partir de agora, porque daí evita de vocês, né, ficarem tentando, daí demorando para entrar, né, nas próximas aulas. Como, prof? Não, eu digo do link que eu passei da aula para vocês, né? A partir de agora só entrem por ele, né? Que é mais fácil, porque às vezes o Ava tá constantemente dando problema, né? Daí vocês não demoram para entrar. Fica mais fácil. Porque eu também só entro pelo link. Senão também nesses horários, né? Tu entra no Ava, ele trava, né? Conecta, e assim vai. Assim, ó, ontem a gente entrou na aula de física, bem normal pelo AVA. Vocês conseguiram entrar pelo Ava? Sim. E professora? Pode falar. Ô, professora. O intervalo é de 0 a 3, isso, né? Isso, excelente. Tá bom. E a função, como que fica? De cima menos a de baixo. Quem que tá em cima? A reta ou a parábola? A reta? Ótimo, isso aí. Isso mesmo. Oi. Pra ti ali, quando o x é 2, o y é 0. 2? Não, o y Ah, é o 0. y é 0. Tá. É que pra mim ela ficou tudo... Ela ficou diferente. Peraí. Não, depende no quê? Na parábola vale 0. Na reta vale 2. Não, fazendo na parábola, que é de segundo grau, né? Ah, tá. Na parábola, quando x é 2, o y é 0. É, no segundo grau. Eu acho que eu fiz certo, porque pra mim deu o seguinte, quando é menos 2, eu comecei do menos 2, daí deu 0, daí do menos 1 deu 1. Aí no 0 deu 0, no 1 deu menos 1, no 2 deu 0 e no 3 deu 3. Isso aí. Certo. Eu Só que coloquei daí... meus valores aqui, mas não tem problema, tá? Pode colocar todos os teus. Cuidando. Quem é que tá mexendo? Tá. Pode colocar os teus. Totalmente errado. É que me estranhou a parte do negativa do teu ali, daí parecia que o meu tava errado. Não. É que eu só fiz o pedacinho. Como eu É sei. que o meu vai até o 1 e desce de novo daí. Sim. É que como eu sei que eles vão, né, se cortar, se cruzar entre o 0 e o 3, então até aqui é suficiente para mim, entende? Mas não tem problema fazer mais coisas, tá? Pra te ficar mais nítido, né, de enxergar.
Aí eu faço aqui rabiscado, né, pessoal? Mas vocês vão fazer bonitinho, né? Aqui é meus rascunhos. Meu caderno é um rascunho. Acho que só eu entendo. Mas na prova vai ficar bonitinho, né? Mas me perdi tudo fazendo a parábola, tem que começar de novo, ficou errado. E tem uma parábola? Como assim? Acho que eu não lembro como faz, não sei, fiz errado. Fazer de outro jeito. Tu encontrou os pontos, né? É só colocar. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Então aqui é os... Pois é, então acho que eu errei fazendo, encontrando os pontos. Tá, mas ó, se o X for 0, aí tu vai trocar. 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. Vai resolver. O resultado é o valor do Y. Mas tem que achar os pontos ali, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Isso aí. Isso mesmo. Só que daí, quando o X for menos 2, tu troca todos os X por menos 2. Daí resolve. Sim. Aí depois, e assim vai indo. Daí vai achando os pares ordenados. Alguém chegou a fazer a integral? Acho que o Fábio, né, que tinha perguntado antes. Resolveu a integral ali? Tô Vou fazendo, montar professor. agora. Tá. Marco conseguiu fazer o gráfico. Prof, O gráfico, sim. Fala, Viri. O gráfico, ele ficou aquilo que é comum, que pega a área das duas, né? Isso. Tá aqui, ó. Tu consegue olhar na minha imagem, ó. Aqui aparece, ó. Essa parte em vermelho. É a região. Uhum. É isso aí. Daí, ó, ela começa em 0, né, na origem, e vai até o 3, ó, olhando no eixo X, ó. Então é de 0 até 3. Esse é o intervalo. Certo? Pro é a de cima mais a de baixo? Não, é de cima menos a de baixo. Anotem isso aí, por favor. É a mesma coisa no intervalo quando você vai substituir. É o de cima menos o de baixo, sempre. A regra é a mesma. É o teorema fundamental do cálculo. Coloca em duas integrais diferentes? Tipo, integral de x menos integral de x ao quadrado menos 2x? Na verdade, são 3 ali, porque tem o sinal, né? Tem o sinal de menos ali, por isso que eu falei, se coloca só em duas ou se coloca em uma só. São três integrais. Porque, ó, é o de cima menos o de baixo. Então, a função de cima é x menos a função de baixo, que é o x ao quadrado menos 2x, tá? Só que esse menos, ele muda o sinal dos dois valores. Por isso que tem que pôr entre parênteses. Então, vai ficar x menos x ao quadrado mais 2x dx. Ele mudou o sinal. Uhum. Daí, Tá, como então tem eu posso sinal pôr de menos, integral de x menos integral de x ao quadrado menos integral de 2x? não é menos, é mais integral de 2x. Porque mudou o sinal. Professora, deixa eu só ver. Só um pouquinho, Vê. Marco, Tá, o porque menos... o 2x já é menos. Não. Ó, o menos muda o sinal dos dois. Porque é o de cima menos o de baixo. Como o de baixo é x ao quadrado menos 2x, toda essa função muda o sinal, entendeu?
Tem que pôr Entendi. parênteses, ó. Aqui, ó. O de cima menos o de baixo. Ó. Tem que pôr parênteses, então vai mudar o sinal. Cuidem disso aí, vocês estão errando o sinalzinho. Fala, Viviane. Vocês têm que cuidar quando vocês falam juntos, que daí eu não escuto um, não escuto o outro. Pode falar agora. As duas vai estar 0 e 3, então O intervalo. Ali, pessoal, é uma integral só, tá? Tipo assim, com o mesmo intervalo, né? Aí depois, como tem o sinal de menos e mais no meio, daí você separa, mas todas têm o mesmo intervalo de 0 até 3. vou definir qual é que é a de baixo e qual é que é a de cima. Olhando para o gráfico. O que está em cima ali na figura? Não é a reta? Essa parte que tu quer, certo? Em vermelho. Aí o que está em cima? É a reta. E o que está embaixo? A parábola. Aí a reta, qual que é a função da reta? Y igual a x, por isso que é o x, entende? Menos a parábola. Qual que é a função da parábola? X ao quadrado menos 2x. Certo? É a interpretação. Deu para entender agora? Sim? Fala comigo. Conseguiu entender, Viviane? Sim. Então tá. Aí eu vou fazer. Vocês escutam os cachorros dos meus vizinhos? Mesmo eu estando com os fones? Se mãe solteira e não Dá pra escutar. Sim. Ai, Sim, tá. professor. Diz que eu tô com os fones, né? Imagina se eu não tivesse. Como é que pode, gente? Eu não tenho cachorro, mas parece que eu tenho, né? Mas escutam baixinho, mais baixo, né? Se eu tirar o fone, eu acho. Tá normal, pô. Tá um som alto. Dá nada. Ai, gente. Agora tá bem baixinho. Eles estão latindo baixo. Ai, ai. Engraçado. Fala. Quando eu termino de fazer lá a integral normal, que daí não tem mais o que simplificar, daí eu substituo o x e coloco, digamos assim, o maior. É sempre o de cima menos o de baixo. Tá. Então seria substituir o 3 por 3 menos substituir por 0. Isso aí. Uhum. Tá. Toda função por 3, os x, depois menos toda a função por os x por 0. Tá, como é que ficou lá depois que tu integrou? Ficou como a função, antes de substituir os valores? X sobre 2 menos x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado. Tá, então vamos lá. X ao como é que é? X Ó, só uma coisa. X ao quadrado sobre 2. Tá, mas ó, vocês perceberam que vocês podiam juntar dois termos ali, em vez de ter 3 integrais, ter 2?
Mas tudo bem. Mas eu digo assim, tem menos conta para fazer, entende? Se tu tivesse juntado x com 2x, daí ficaria 3x. Menos x ao quadrado. Entende? Não é que tá errado, entende, Marco? Mas eu quero dizer assim, se puder facilitar, fazer menos contas, melhor. Tu entendeu o que eu quis dizer? Verdade, professor. Lá no começo. Isso Lá aí. no começo, juntar o x com o 2x. Isso. Daí, em vez de ter 3 integrais que tu separou, ia ter 2. Entendeu? Menos contas. Mas não tá errado, tá? O que tu tá fazendo. Só tô te mostrando uma outra possibilidade, mais fácil. Então, repetindo ali, deu quando? Deu x ao quadrado sobre 2 menos... Menos x ao cubo sobre 3. Isso, mais... Mais x ao quadrado. Travou. Mais? X ao quadrado. X ao quadrado. Isso aí. Beleza, isso mesmo. Agora tu pode juntar ali, Marco, também. Dá na mesma, ó. Não consegue Daí juntar? vai ficar 2x ao quadrado, daí? Sobre 2? Deixa eu pensar. Não. Tá, ali deu x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado. Tu pode juntar aquele 1 meio com o mais 1, joga na calculadora. Tu vai juntar o x ao quadrado sobre 2 com mais x ao quadrado. Então, quais são os coeficientes? 1 meio e 1. Junta na calculadora. Quanto que fica 1 meio mais 1 na calculadora? Três meios? Isso. Então, vai ficar 3x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3. Daí, agora, tu substitui os valores. Daí fica mais fácil, entende? Tem menos conta para te fazer. Tá, e daí como é que eu fiz ali para ficar 1 meio mais 1? Ó, Tá, acho que é porque é 1x, 1 meio de x ao quadrado. isso aí. Isso mesmo. Entendi. Agora, tu junta todos os x. Tu substitui todos os x por 3. Aí, menos, abre parênteses, pega novamente toda a função, copia ela e troca todos os x por 0. Mas daí vai zerar tudo, né? Quando for por 0. Sim. Daí vai ficar agora 3x ao quadrado sobre 2. Isso. Daí vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos 3 ao cubo sobre 3, né? Menos, abre parênteses, 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao cubo sobre 3, fecha parênteses. Alguém chegou nos 9,5, que é a resposta? Ainda não, professor. Temos fazendo. Tá. Professora, a minha ficou 3 meios de x Ao quadrado. menos... 3 meios de x ao quadrado. Ah, é, 1 mais 1. Isso, menos... X ao cubo sobre 3.
9,5, Pro? 9,5, unidades de área. Tá. Não esquece unidades de área porque é área, né? Tá? Agora vai pro próximo. Uhum. As que faz as primeiras, pega o jeito. O problema é as primeiras que a gente sofre um pouco mais. Eu, em relação a isso, agora eu tô bem tranquilo. Sim. É mais a primeira para relembrar, né? E daí a 7, pessoal, essa, né, a próxima nós vamos fazer a última de construção de gráficos, que é o número 6. A 7 é só calcular, tá? Não tem gráfico nenhum, só tem a continha, só que daí ela é uma integral definida, né? Tem um intervalo. Então, em vez de você colocar um mais C, você vai resolver ela e vai substituir os valores do início, né? Sempre o número de cima. E na prova vai cair? Vai cair tudo? Vai cair bastante essa de fazer gráfico? Não fiz ela toda, pessoal, mas assim, vai alguma, pelo menos, né? No mínimo uma vai cair. Não sei quantas, tá, pessoal? Não pensei nisso diferente, tá? Mas com certeza vai cair, né? De gráficos, Até integral a lista definida 3 tá tranquilo, o definida. problema é esses daí. Sim. Por isso tem que ter um pouquinho de atenção com essa aqui, né, pessoal? Porque é importante também nas integrais definidas ali também. Que eu tô vendo que vocês têm dúvida nas definidas também, né? Não só nos gráficos. Porque depois, pessoal, mais para frente, nós vamos ver integrais duplas e triplas, com intervalos também. Então, eu preciso que vocês saibam fazer essas coisas, porque senão vocês vão ter dificuldade lá na frente, sabe? Então, eu preciso que vocês pratiquem, sabe? Porque eu penso assim, às vezes a gente tá em casa, né? Dá uma preguicinha, a gente também tem trabalho, tem outras disciplinas para fazer, eu compreendo isso. Mas eu preciso que vocês tirem um tempo, sabe? Façam aos poucos, porque também tô tentando ir devagar, mas mais que isso eu não consigo, sabe? Porque senão a gente não consegue ver o conteúdo. Então, preciso que vocês também façam a parte de vocês. Que cálculos eu posso, né, fazer aqui, ficar fazendo. Vocês só fazendo mesmo, vocês mesmos, para entender, né? Ali na próxima, pessoal, na número 6, é duas funções de segundo grau. Então, são duas parábolas. Também, se você comparar as duas ali, colocar uma igual a outra, você consegue ver o ponto de intersecção delas. Aí você descobre o intervalo. Lembra do que eu falei da dica, né, do exercício passado? Daí, assim, ó, pessoal, uma dica, tá? Quando você tem um eixo de simetria, por exemplo, mesmo que elas tiverem eixos diferentes, né? Em dois ou mais eixos, mas elas tiverem o mesmo tamanho, né? De um lado e de outro, a parte esquerda for igual à parte direita, você não precisa dividir em duas integrais, tá? Que a gente fez daquela da região lá que a gente dividiu em parte A e parte B, lembra? Como elas são exatamente iguais, aí não tem que fazer a continha separado, tá? Mas isso, depois que você sair o gráfico, eu falo novamente.
Todo mundo finalizou ali a questão 5? 9,5? Sim. Profe, Oi. eu estou fazendo a intersecção da 6. Tá. 3x ao quadrado mais 11. Dá 5, tu tá fazendo isso? Qual que tu tá fazendo? Oi? Não entendi o que tu falou. Tu já fechou os 9,5, né? Tá no próximo exercício? Uhum. Tá. Ok. Então, pode repetir, por favor. Eu estou fazendo intersecção Uhum. e daí deu menos 3x ao quadrado mais Igual. 11. Não, é menos 3. Não, igual a menos 3. Ó, o 7 positivo vai para o outro lado. Então vai ficar 4 menos 7. Não é isso? Ah, então é aquela primeira. Não, tanto faz, Viviane. Uma igual a outra. 7 menos 2x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 4. Uhum. Daí ficou Aí tu 7. colocou os x para um lado e os que não tem x para o outro. Daí aquilo ali que tu falou tá certo. Eu botei tudo junto e igualei a 0, que nem eu fiz na outra. Não foi isso? Sim, mas eu digo assim, ó, como é uma equação incompleta, você consegue resolver, entende? Não precisa passar tudo pro lado esquerdo. Só que tu errou os sinais aí. Tu somou 7 mais 4, e quando muda o lado, eu mudo o sinal. Então é 7 menos... Aliás, é 7 menos 4. Ó, o 7 já tá desse lado, o 4 vai pro outro lado, vai ficar menos 4. Vai ficar 7 menos 4, não 7 mais 4. É. Isso, Tá? desculpa. Vai ficar 3 positivo. Então, menos 3x ao quadrado mais 3 igual a 0. Isso que tu fez, né? Uhum. Tá. Agora, como é uma equação incompleta, tu já pode isolar o x. Então, esse 3 positivo, tu coloca para o outro lado, vai ficar menos 3. Então, vai ficar menos 3x ao quadrado igual a menos 3. Certo? Uhum. Menos 3x ao quadrado. Igual a menos 3. Daí resolve, isola o x. Daí esse 3 tá menos 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Daí vai ficar x ao quadrado igual a menos 3 dividido por menos 3. Que vai dar 1 positivo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Uhum. Tá. Então vai ficar x ao quadrado igual a 1, certo? Uhum. Tá. Aí Daí vai como é que eu tirar a tiro esse ao raiz. quadrado? Vai pro outro lado como raiz, só que vai ter um sinal positivo e um sinal negativo. É mais ou menos raiz de 1. Certo? Uhum.
Raiz de 1 é 1. Daí mais ou menos fica mais ou menos 1. Então vai ter valor menos 1 e valor 1. Esse vai ser onde eles vão se cruzar as duas parábolas. No x igual a menos 1 e no x igual a 1. Então esse vai ser o intervalo. Ele vai iniciar em menos 1 e vai acabar em 1. Vai ser de menos 1 até 1. Esse vai ser o intervalo da integral. Tá. Agora vamos. Pronto, não tô conseguindo achar o intervalo das 6. Essa intersecção que eu acabei de falar, ó, tu igualou as duas equações para achar o ponto de intersecção entre as duas, onde elas se cruzam? Que eu acabei de falar. Sempre pega as duas funções e iguala elas. Aí tu vai achar o ponto x, que é onde elas se cruzam. Tá, daí ficaria 7 menos 2x ao quadrado x igual... ao quadrado, x ao quadrado mais 4. Não, igual a x ao... Isso aí, igual a x ao quadrado mais 4. Daí isola, né? Tudo que é x para um lado, tudo que não é x para o outro, e acha o valor do x. Daí ele vai dar mais ou menos 1. Daí eu ficaria de menos 1 a 1. Isso aí. Esse é o intervalo. Uhum. Isso mesmo. Daí pode achar só os pares ordenados esses aí, né? Para o x menos 1 e para o x1, para as duas funções, né? Pode achar o x0 também. Tá. Mas ficaria daí 7 menos 2 vezes menos 1 ao quadrado. Tá. E daí seria menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Tá. Daí menos 2 vezes 1 é menos 2. 7 menos 2 dá 5. Então menos 1 e 5 é o primeiro par ordenado. É a primeira função. O x1 ali também vai dar na mesma, tá? O y vai ser 5 da mesma forma, na primeira função. Tanto x como um negativo como um positivo, o y vai dar o mesmo resultado. Tá, acharam os pares ordenados da primeira função, pessoal? Aham. Tá, e da segunda? Quando x for menos 1, vai dar 5, né? E quando x for 1, vai dar 5 também.
Essa aqui, a senhora está falando da 7 menos 2x ao quadrado, né? Isso, mas a outra também vai dar a mesma coisa. Vai dar 5 Vai dar a também. mesma coisa. Uhum. Só que daí faz também zero, né? Um ponto no meio ali. Daí quando x for zero, por exemplo, né? Dá um outro valor. Aí o y vai ser 7 na primeira função e na segunda vai ser 4. Eu fiz o menos 2 também, professora. Pode ser, não tem problema. Uhum. Mais pontos, ótimo. Uhum. Aí se for menos 2 na primeira função, vai dar menos 1 para o y. E se for 2 positivo, também vai dar menos 1 para a primeira função. Isso? Uhum. E para a segunda função, se for menos 2, vai dar 8. Daí não tem necessidade, tá? Uhum. 8 é um ponto muito grande. E se for 2, vai dar 8 também. Também não tem necessidade. Daí já é suficiente para te preencher o gráfico. E professora? Pode falar, Fábio. Eu consegui igualando elas 1. Daí como que você diz que mais ou menos 1, porque é raiz quadrada, Fábio. Ah, então tem entendi, valores, tá? É mais ou menos a raiz, tá? Tá, entendi. É por causa da raiz. Isso. Sempre x ao quadrado são 2 valores, um positivo e um negativo. Só quando né, ali porque é plano cartesiano e tal, né? Daí a gente considera os 2 valores. Funções de segundo grau. Façam o gráfico daí, pessoal, pra gente encerrar. Mas daí dá os dois gráficos igual? Façam que vocês vão entender. Não, mas os dois não. Por causa do x0, vai mudar um pouquinho ali. Façam ali. Verdade. Né? E eles estão ao contrário também, né? Porque, ó, a primeira função, o a é negativo. Então, é carinha de triste, né? Com a cavidade voltada para cima. E a outra é carinha de feliz. Lembra? Porque o a é positivo. Então, eles são ao contrário. Ó, pessoal, vai ficar assim, ó. Bem feinho, mas dá para entender, ó. Ver se vocês conseguem chegar nisso aqui. Só com aqueles 3 pontos ali, menos 2, aliás, menos 1, 0 e 1 já é suficiente. Vai ficar um de frente pro outro. Isso aí. Uhum. Um em cima e outro embaixo. Não precisa fazer aquele negócio de A e B, de zona, tipo... Então, isso no que eu ia negativo, falar. no positivo? Prestem atenção, então. Ó. Como aqui, o que vocês percebem? Ó? Percebe que o tamanho é o mesmo? Mesmo que eles estão em 2 eixos diferentes, o eixo, o que fica no meio deles é exatamente o eixo Y, que é um eixo de simetria, como se fosse um espelho. O lado esquerdo é exatamente do mesmo tamanho que o lado direito. E nesse caso, é possível fazer uma integral só, tá? Mas vamos supor que você esquecer, tá, Marco ali? Vamos supor que você não lembrou disso. Se você fizer separado, também vai dar a mesma resposta, tá? Então, faça como você achar melhor. Mas esse aqui, porque específico, como ele é um eixo de simetria, ó, se você perceber, ele tá do mesmo tamanho, ó, do lado esquerdo e do lado direito, tá? Então, daí é possível fazer uma integral só, tá? Então, o que vai acontecer, ó? O intervalo, então, pessoal, é de menos 1 até 1, certo? Que é os pontos onde as parábolas se encontram. E qual a curva que está em cima? Qual a função que está em cima? Y igual a quanto? 7 menos 2x ao quadrado ou x ao quadrado mais 4? Qual é a função que está em cima? 7 menos 2x ao quadrado. Ótimo, essa aí. Então, essa aí vai ser em cima menos a de baixo. Então, menos x ao quadrado mais 4. Aí, lembra que o menos muda o sinal de tudo, por isso tem que pôr entre parênteses, né? Ó, que é isso aqui, ó. Ó. Então, aqui tá a montagem, ó. De menos 1 até 1. 7 menos 2x ao quadrado, menos, abre parênteses, x ao quadrado mais 4. Aí, lembra, tá, pessoal? De somar os termos em comum para diminuir o número de integrais, tá? Lembra disso.
Porque daí, em vez de ter 4 integrais, tu vai ter apenas 2, se tu juntar os termos. 2. Certo? Então, se puder facilitar, facilite, certo? Tá, Aí, e se eu fosse montar 2, por acaso, se eu isso, esquecesse? vou falar. Agora eu vou falar. Então, assim, ó, como é que eu vou fazer? Ó? Começaria aqui, ó, no menos 1 até o 0, concorda? Né? Ó, do menos 1 até o 0. E daí, mesma coisa, seria a função de cima menos a função de baixo. Essa seria a primeira parte, né? E depois a outra parte seria de 0 até 1, e daí a mesma função, a de cima menos a de baixo. Seria 2 integrais iguais daí. Só mudando o intervalo. Que aqui é de menos 1 até 0 e aqui é de 0 até 1. Tá? Ou uma só que vai de menos 1 até 1. Certo? Ok. Que também pode ser. Tá? Mas lembrando, só é possível fazer isso porque aqui tem o mesmo tamanho, tá? O eixo de simetria é o eixo Y. Então é como se fosse um espelho. O lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito, tá? Mas senão não seria possível. Daí teria que dividir em 2 partes mesmo. Tá? Então é isso, pessoal, eu acho, tá? A montagem já tá. Você só terminar ela de fazer. E daí fazer a 7. Que daí a 7 é só resolver as questões. Só ter as integrais definidas. Tá? Fazer com calma, cuidar dos sinaizinhos. Agora vocês sabem que é o número de cima menos o número de baixo. Oi. Para mim montar as duas ali, eu faço duas diferentes ou é tipo uma menos a outra, ou uma mais a outra? É uma mais a outra, sempre mais. Quando tu divide em 2 integrais, tu sempre soma. É A mais B, por exemplo, né? Dividiu uma integral A, uma integral B, é A mais B. Daí ia ficar integral de menos 1 a 0, daí a integral inteira ali, como se fosse a normal, mais a outra integral de 0 a 1. Isso aí, certinho. Beleza. Professora. Oi. Pode falar. Quando eu botei um menos 2, ele deu menos 1. É que o ponto de intersecção, quando as duas parábolas se cruzam, é no menos 1, do menos 1 a 1. Tu pode até pôr o menos 2, mas no teu intervalo mesmo é de menos 1 a 1. Uhum. Tá? Então é isso, pessoal, da aula de hoje, tá? Então estudem, façam com calma, né? Terminem as questões. Mas acho que o principal que vocês teriam dúvida, acho que é isso. O resto daí é mais cálculos, né? As questões e problemas já foram feitas hoje. Certo, pessoal? Daí semana que vem fazer com calma a prova, né? Ter atenção para não se perder nos sinais. Não esquecer do horário de me enviar, né? Pelas minhas mensagens dentro do aula. E é isso. Mais alguma pergunta? Boa noite, professor. Boa noite, boa semana, até semana que vem.